As Olimpíadas já encerraram. Entre medalhas e recordes, esteve um nome bem conhecido dos caxienses por trás dos holofotes e das arquibancadas. Estamos falando do professor Joselito Bijoldo Martins, ele que é oficial do controle antidoping e integrante da Agência Nacional de Controle de Dopagem, inserida no Ministério do Esporte. O professor trabalha nesta área há 10 anos. Nos próximos dias, Joselito volta ao Rio para integrar a Comissão de Controle Oficial de Antidoping na Paralimpíada. E é com ele que nós vamos conversar no programa parlatório aqui da TV Câmara, que está começando agora. Vamos conversar com o professor Joselito Bijoldo Martins. Joselito, prazer em receber o nosso programa. Prazer é todo meu. Falei no início da abertura, Joselito, que você é bem conhecido dos caxienses. Não é natural de Caxias do Sul, é porto-alegrense, mas é bem conhecido dos caxienses porque é professor na FSG. Então a galera aí já conhece, já principalmente sabe. Os alunos, né? Já tem uma intimidade com a cidade. Sim. Afinal de contas, também tem uma outra intimidade com a cidade porque é casado com uma caxiense. Sim, casado com uma caxiense. Com uma caxiense. Me conta essa história, Seletivo. Como é que você foi parar nessa história de oficial de controle antidoping? Como é que esse mundo se inseriu na sua vida? Como é que você se inseriu nesse mundo? Aí, conta um pouquinho dessa história pra gente. Na verdade, sou formado em Educação Física há 12 anos e durante minha graduação me envolvi com iniciação de pesquisa com um professor que trabalhava nessa área. E aí me oportunizou acompanhei alguns controles de doping e aí começou esse namoro, e aí ele foi embora para o Canadá, e aí eu assumi o lugar dele aqui no Rio Grande do Sul. Antigamente não existia uma agência nacional de controle de doping aqui no Brasil, nós prestávamos serviço para empresas de fora, na verdade era uma empresa que era em Estocolmo, na Suécia. Vocês prestavam serviços para essa empresa? E aí os resultados todos voltavam no Brasil? Como é que é isso? Na realidade, existe uma agência nacional, uma agência mundial de controle de antidoping. Perfeito. Ela que dita as regras. Ok. E essa empresa prestava serviço para a agência mundial. Então, o que acontece? A agência mundial solicitava o serviço para a empresa e nós éramos funcionários dessa empresa. Então, nós prestávamos serviço para a empresa e ela repassava os resultados para a agência mundial. Então, a agência mundial que gerencia todos os resultados de controle antidoping do mundo. No caso, vocês prestavam trabalho para essa agência da Dinamarca, essa empresa da Dinamarca, é isso? Não, na Suécia. Na Suécia? Na Suécia. Tu falou Estocolmo? Estocolmo, na Suécia. Não, claro, se a pessoa entender um pouquinho de geografia, sabe que Estocolmo fica na Suécia, então aí fica melhor. Mas, muito bem. Você falava antes que esse serviço que vocês prestam aqui para uma empresa da Suécia, tudo que acontecia nessa área no Brasil ia para a Suécia? Sim. E aí depois para essa agência mundial? Na realidade, tu tem 3 braços. A agência mundial que gerencia, tem essa empresa ainda que presta o serviço e tem os laboratórios que fazem as análises. Então, são 33 laboratórios no mundo inteiro que são credenciados pela Agência Mundial para fazer as análises dos exames antidoping. Obrigatoriamente, para ser um país sede de Olimpíada, tu tem que ter o laboratório credenciado no teu país, no país sede. Então, nós prestávamos serviço para a empresa, mandávamos as amostras para um dos laboratórios credenciados e o laboratório credenciado informa a Agência Mundial Antidoping do resultado daquelas análises. E lá no início, quando você começou a trabalhar com isso, o que mais te chamou a atenção para te canalizar teus estudos, enfim, e seguir por essa área? Na realidade, minha vida sempre foi 2 braços, né? A área docente e a área do controle antidoping. Porque quando eu começo a caminhar muito para a área docente, eu não me via mais como um educador físico. Eu via um professor universitário. Perfeito. Né? Tanto que eu ministro aulas para fisioterapia, para nutrição, para educação física, para biomedicina. E a minha base é o exercício, é a educação física. Então foi uma maneira que eu encontrei também de estar em contato com o esporte. É um esporte de alto rendimento que sempre me interessou bastante desde a época de graduação. E isso, tu trabalha especificamente com o doping há 10 anos?
o doping, o antidoping, perdão, né? O antidoping, há 10 anos. E como era isso há 10 anos atrás? Era uma coisa... Era bem mais precário, porque basicamente só tinha essa empresa. Hoje em dia, cada país tem a sua agência nacional de controle. Então, antigamente, nós éramos 200 no mundo inteiro para fazer esse tipo de controle. Então, agora são milhares de pessoas que fazem, cada uma nas suas agências nacionais. Aqui no Brasil, aproximadamente, se não me engano, na agência nacional tem 100 pessoas que fazem esse tipo de controle. E que tipo de trabalho caía nas tuas mãos durante esse período? Qual eram os trabalhos especifica para mim os trabalhos que caíam nas mãos de vocês? Não, sempre controles de todos os esportes, tanto em competição quanto fora de competição. Existem 2 tipos de controle. Aquele que o atleta é testado de surpresa. Então ele pode... O de surpresa tem 2 tipos, deixa eu te interromper, desculpa, Sim, professor. Tem 2 tipos. O de surpresa seria aquele que é sorteado no final do jogo, Caxias Juventude, e é sorteio pro xixi, não? Não. Esse é a segunda opção. Esse é o em competição. Ok. Tá jogando, tá competindo, tu pode prestar o exame. O fora de competição, tu não tá competindo. Pode estar na tua casa, pode estar no teu centro de treinamento e chega um oficial de controle lá com uma missão, uma ordem de missão para fazer o controle e tem que fazer. Isso é um ato surpresa? Sim. Caramba. Que é o mais legal que a gente brinca de detetive, né? Pois é. Isso aí. Porque até 2004 isso não existia. Então o que acontecia muito? O atleta usava uma substância, ele sabia o tempo de eliminação dessa substância, parava esse tempo antes da competição, chegava na competição e testava negativo. Então a partir de 2004, quando começou os exames fora de competição, a qualquer momento o atleta pode ser testado. Então ele vai pensar 2 vezes antes de usar. Antes de fazer algum uso. A partir de 2004? 2004. Então daria para dizer, professor, que até 2004, essa enxurrada de medalhas que muitos países ganharam na base da boleta? Pode ser que sim. Pode ser. Isso é uma resposta politicamente correta, ele não vai afirmar Pode isso. ser que sim, porque a gente não sabe também. Porque uma das regras para te considerar doping é ter a prova. Então, como foram feitos os exames e foi testado negativo, não se tem a prova para afirmar que o atleta estava dopado ou não. Sim. Então, um dos critérios básicos é o doping só é comprovado, só é doping quando ele é realmente comprovado. Uma coisa que a gente briga muito e luta muito é para diminuir a distância entre o doping e o antidoping. Porque o doping está sempre na frente do antidoping. Explica isso para a gente. O atleta ou os bioquímicos, fisiologistas, farmacêuticos criam a droga. Nós temos que descobrir que a droga está sendo usada, descobrir qual é a droga, descobrir o método para detectar essa droga, para depois entrar no controle antidoping. Então isso tem uma janela de tempo, de algum tempo. Então sempre o doping está sempre na frente. Não tem como a gente inventar um método para detectar se a droga nem existe. Então sempre o doping vai estar na frente do antidoping. Então quer dizer que existem laboratórios trabalhando com isso, sim, preparando drogas nesse sentido para não ser pego na malha fina? Na realidade, todas as drogas que são usadas no esporte, elas têm um fim clínico. São criadas para um fim clínico, para a cura de alguma patologia. Perfeito. E aí os efeitos dessa droga são estudados e aí se aumentar o desempenho, eles começam a utilizar isso no desempenho. Então, para te achar o método para detectar, leva um tempinho, porque tem que saber que essa droga existe. Então, são os laboratórios que estão constantemente fazendo essa pesquisa? Sim. Por exemplo, tem pesquisas que estão tentando achar a cura da AIDS. Daqui a pouco se acha o fármaco de cura da AIDS e vê que esse fármaco aumenta o desempenho. O desempenho de um atleta. Então, eles começam a usar e a gente vai ter que estudar essa forma para detectar isso no organismo da pessoa. Essa droga foi criada para um fim clínico, está sendo utilizada no esporte. E os atletas muitas vezes sabem disso, né? Sabem, os seus treinadores sabem disso. E arriscam muito a usar esse tipo de... Arriscam? Sim. Tem estudos que mostram, muitas vezes o atleta tem consciência dos efeitos colaterais que isso pode acarretar para ele. Desenvolvimento de câncer, tumores, problemas cardiovasculares, inclusive risco de morte. E tem estudos que demonstram, mesmo o atleta sabendo os riscos, se ele faria uso,
muitos afirmam que sim. Isso é tudo, o preço da medalha. É isso, me tirou as palavras da boca. É o preço para se conquistar uma medalha. Isso. E muitos que tiveram problemas, né, efeitos colaterais do uso, foram questionados se faria tudo de novo. A grande maioria disse que faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Aí já é desleal, né? Sim. É uma competição desleal. Por isso que eu fiz a pergunta aquela para o senhor sobre a questão de atletas antes de 2004 terem usado isso. Provavelmente isso aconteceu. Sim, sim. Provavelmente aconteceu. Inclusive agora todas as amostras de urina são armazenadas por 8 anos. Então, se descobrir uma nova droga que não se tinha um método para detectar agora nas Olimpíadas do Rio, daqui a 3 anos, as amostras do Rio serão reanalisadas e se alguma testar positivo para essa nova droga... Perde a medalha. Perde a medalha. Aconteceu isso agora. Aconteceu nas Olimpíadas de Londres. Aconteceu agora. Exatamente. E eu acho que até não veio uma para um Brasil. Não, vários não vieram para o Rio de Janeiro. Vários atletas que testaram positivos que não vieram. Não, eu até vou entrar nessa questão contigo, que até a questão da Rússia, mas eu acho que não teve um brasileiro que se beneficiou de um caso desse. Uma brasileira ganhou a medalha de bronze, porque ela ficou em quarto em Londres, e aí o bronze perdeu a medalha, e aí subiu uma brasileira. Em função do doping. Exatamente. Em quanto tempo sai faz o xixi hoje, lá em quanto tempo sai essa? 24 horas tu tem o resultado da primeira análise. Que são coletadas 2 amostras, a prova e a contraprova. Então, em 24 horas tem que ter o resultado da prova, a amostra A. Se caso der positivo, o atleta é comunicado e ele tem direito a assistir toda a análise da contraprova. Mas em 99% dos casos, a contraprova reflete a prova. Eu não sei se o professor tem idade suficiente para saber de uma história que eu vou contar aqui. Um caso muito famoso de um jogador do Internacional que comeu um pão lá com... Semente de papoula. Sabe dessa tem história. Idade, tem idade. Tem idade? Tem idade. Comeu uma semente de papoula e foi pego no ar. Essa história é conto da carochinha ou é possível isso? É possível, mas é difícil. Mas é possível. Tudo é possível. Já teve casos de atletas femininas que usaram creme dermatológico e testou positivo para hormônio. Porque no creme dermatológico tinha um esteroide anabolizante chamado de clostebol. E foi pego no exame. E aí vai sofrer a punição, porque estava a droga no corpo dela, foi demonstrado isso. Só que é uma punição reduzida se ela conseguir comprovar que não tinha a intenção de fazer de aumentar o desempenho. Não foi intencional. Mas sofre uma punição pelo fato de ter a droga no organismo. E então, na verdade, o atleta tem que ter todo cuidado com qualquer tipo de remédio, de creme. Não pode fazer nada sem consultar o médico. Nada. Nenhum creme, nada. Um creme tipo protetor solar já é um perigo? Seria um perigo? Tem que cuidar. Tem que ter cuidado com o protetor solar. Que interessante. Tem que cuidar. Professor, explica um pouco essa história para o nosso telespectador, que foi muito debatida e a mídia falou bastante, sobre a história dos atletas russos que não vieram para a Olimpíada. O que aconteceu? Na realidade, a Agência Nacional da Rússia, eles tinham um esquema de corrupção que protegiam os atletas russos. Então, os oficiais de controle, eles faziam o controle. No caso, o Joselito da Rússia? O Joselito da Rússia fazia o controle. E o Joselito da Rússia fazia vistas grossas para a amostra. Então, um atleta limpo urinava, né, na amostra de um outro atleta que estava contaminado. Nossa. E o Joselito, tudo certo, fazia vistas grossas para isso. Então, a amostra não batia com a amostra do atleta. Então, era um esquema fechado de corrupção e só veio à tona quando uma pessoa decidiu... Um atleta falar. Deles, né? Exatamente. Decidiu falar e aí foi todo um método de investigação dessa fraude, e aí as coisas começaram a vir à tona. Bom, daí fica difícil de tu saber quem de um país que tem um comitê, um órgão que é exatamente para inibir, ele está por trás de tudo uma questão isso. Foi governamental, né? Veio de cima, porque na realidade, em Jogos Olímpicos, se demonstra muita força política o quadro de medalhas. Sim. Vamos pegar os Estados Unidos, né, sempre na frente. Demonstra força. Força política. E isso começou com Hitler na Alemanha, e que a história do doping começou a crescer muito em Jogos Olímpicos. Perfeito. Então, muitos atletas usam porque demonstra força política e o governo incentiva isso.
Isso acaba diminuindo o brilho de uma Olimpíada, muito, né? Tirando o que o professor ouviu lá no Rio de Janeiro sobre essa questão dos russos não terem vindo. Tu ganhar uma medalha sem ter a delegação russa. Na realidade, alguns esportes da Rússia vieram, Sim, né? Outros não. Entrar. Principalmente o atletismo, que foi o maior caso da corrupção do atletismo. E muitos atletas russos que vieram, que se diziam limpos, e a gente acredita sempre no atleta que o atleta está limpo, eles se sentiam prejudicados por talvez não poderem vir por conta de colegas de confederação no qual eles estavam inseridos, que era a Rússia. Mas nós testamos muitos russos de surpresa. Então lá na Vila Olímpica nós acordávamos 5 horas da manhã, 5h30 nós estávamos batendo no quarto dos russos para testar eles. E eles sempre de boa vontade, os que foram, de boa vontade, colaborando com o controle. Então, os russos que vieram, eu acredito que vieram por uma disputa limpa. Mas também foram mais visados, né, professor? Sim, totalmente. Foram mais visados. Nós tínhamos uma média de 200 controles por dia de surpresa, desses 200, sei lá, 40% eram atletas russos. E esse método surpresa, isso acontece no mundo inteiro? Sim, no mundo inteiro. Quem define isso? Que vai chegar aqui no Juventude aqui e bater ali na... Quando é fora de competição, são as agências nacionais. A agência nacional que dão em certa? Que dão em certa. Uhum. Quando é os Jogos Olímpicos, é o Comitê Olímpico Internacional que fica de olho. Comitê Olímpico e a Agência Mundial Antidoping. E como é que o professor, como é que foi essa tua história para entrar nesse grupo, nesse comitê? Nos Jogos Olímpicos? Aqui na agência? Na agência. Na realidade, como ela não existia, a partir do momento que ela foi criada, já existiam os oficiais de controle que prestavam serviço para essa empresa da Suécia. E eles fizeram contato, né, comigo. Até foi um dia que eu estava entrando na sala de aula na FSG, fui olhar meus e-mails minutos antes da aula e tinha um convite para fazer a certificação dessa agência e tal. Fui a Brasília, porque é uma agência afiliada ao Ministério do Esporte, a sede é lá. Uhum. E aí teve toda uma questão, provas práticas, curso teórico, oficinas de procedimento e depois umas missões que nós chamamos, uns testes de supervisionados e depois os testes de certificação. Perfeito. Então, acabei me certificando nessa agência esse ano. Esse ano. Em função dos Jogos Olímpicos, então eles solicitaram que eu fizesse a certificação nessa agência nacional. Existem profissionais da sua área que entendem desse assunto do controle de antidoping que não são certificados, é isso? Existe um grupo que não recebeu certificação, trabalha, mas não tem certificação? No Brasil? É. Não. Todos são certificados? Todos, sim. Pela agência nacional têm que ser certificados. Mas nem todos são integrantes da agência nacional? Não, nem todos. Aí trabalham por fora? Não, aí no Brasil eles não podem atuar. Eles podem, ou trabalham na agência nacional ou não trabalham. No Brasil, eles têm que prestar pela agência nacional. Perfeito. Eles podem prestar serviços para essa agência estrangeira, a empresa estrangeira, e eles podem fazer por ela. Mas no Brasil agora, quem faz é a agência nacional. E no futebol, que a gente ia entrar naquela segunda, que não é o de surpresa que tu determina hoje, é o Luiz Cláudio que vai fazer aqui do... Não, no futebol é sorteio. Sorteio? Sorteio dos atletas? Dos atletas. Um de cada time? Geralmente são sorteados 3, só que quem vai para controle são 2. De cada equipe? De cada equipe. Então o sorteio agora se dá no intervalo da partida e todos os relacionados vão a sorteio. Então, inclusive os que estão no banco de reserva, mesmo que não entrem na partida, entram no sorteio. Então o sorteio se dá com a presença do médico de cada equipe, o delegado da partida faz o sorteio e aí no intervalo já está definido quem vai para controle. E quem é existe um Joselito lá que vai em cada partida de futebol para isso? Sim. Que seria um oficial de controle. Um oficial de controle. Antigamente tinha os oficiais específicos da CBF, quando não existia a agência nacional. Agora são os oficiais da agência nacional que fazem um controle em todos os esportes no Brasil. Perfeito. Tanto em competição quanto fora de competição. E
ir ao Rio de Janeiro participar da Olimpíada aqui no nosso país. Como é que foi? Conta essa história pra gente, professor. Foi bem interessante, tudo muito novo. E aí tem aquela história, a ideia, o ideal dos Jogos Olímpicos é a união dos povos. Né? Não era tanto ganhar e perder uma competição, e sim integralizar os povos. Né? E tu só te dá conta disso quando tu estava vencendo os Jogos Olímpicos. Lá no Rio de Janeiro, solicitavam para nós usar o transporte público, né? BRT, trem, metrô, ônibus. E nós entrávamos no trem, era gente de tudo que é lugar do mundo, falando tudo que era língua, várias culturas misturadas, as pessoas tentando se ajudar para chegar nos locais de competição e todo mundo conseguir assistir. E aí tu entendia o que é uma o integração. espírito olímpico, o que é a união dos povos, as pessoas confraternizando, tirando selfies dentro de trem, ônibus, para levar uma recordação para os seus países. Então, uma experiência única nesse sentido. E o trabalho, professor? Árduo. Específico? Árduo. Trabalhamos muito. O senhor falou há pouco, 6 horas da manhã. Nós tínhamos uma jornada de trabalho das 5 da manhã na Vila Olímpica, das 5 da manhã às 15 da tarde, e entrava uma outra equipe às 14 horas da tarde e ia até meia-noite. Então, dentro da Vila Olímpica, trabalhava-se das 5 da manhã à meia-noite, 2 equipes. Depois que começou os jogos, aí nós íamos para os locais de competição, tu tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Todos os testes de antidoping, todos surpresas? Todos surpresas? Na Vila Olímpica, sim. Na competição, os medalhistas são obrigados a fazer, né, primeiro, segundo, terceiro. E sorteio dos outros? Como assim? Os outros participaram e não venceram? Não, aí tinha uma escala. Por exemplo, vinha o triatlon, hoje vão ser os 7 primeiros. Perfeito. Né? A maratona foi definido que serão os 8 primeiros. Perfeito. Então, essa numeração não se sabia, os atletas não sabiam. Podia ser os 5 últimos. Os 5 últimos. Perfeito. Mas os 3 medalhistas, obrigatoriamente. Sempre. Pela questão de pode perder a medalha, se caso. Sim. E inserta na Vila Olímpica todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Nós fomos dia 23, dia 24 fizemos um treinamento, que foi domingo, quando abriu a Vila Olímpica. Dia 25 nós começamos a atuar de surpresa. Então, dia 25 até o dia 5 foi o período antes de começar os jogos, trabalhando na Vila direto, sem aviso prévio para os atletas, então um teste de surpresa. Quando começou os jogos, dia 5, tinha as equipes nos locais de competição, mas permaneceu uma equipe dentro da Vila Olímpica fazendo os controles de surpresa. Professor, para a gente tentar entender como é que é esse trabalho, porque precisaríamos, para exemplificar melhor, umas imagens. Como é que é? Chega lá e bate no quarto do atleta. Explica para a gente isso, como é que é. Batia no quarto do atleta e aí? Nós chegávamos à Vila Olímpica, tinha uma relação dos atletas que tinham que ser testados aquele dia. Essas de surpresa? As de surpresa. Okay. Então nós chegávamos, tem uma lista com tantos atletas, delegação, etc. Nós sabíamos que deveria ser testado. Então nós criávamos uma estratégia de ir buscar os atletas. Perfeito. Então nós descobrimos o prédio, o quarto, e aí nós íamos. Uma estratégia boa é chegar cedo, porque daí tu acorda o atleta. Né? Importante também Por porque... que estratégia boa chegar cedo? Primeiro que é mais fácil de encontrar ele, porque ele está dormindo. E segundo que tu pega a primeira urina da manhã. É importante a primeira urina? Porque na verdade ele está com vontade de fazer, né? Normalmente a pessoa acorda, primeira tá com coisa. De ir ao banheiro. Então tu não perde muito tempo no controle. Perfeito. Né? Se tu pega no meio da tarde, recém urinei. Sim, então, pode esperar horas para fazer xixi. Exatamente. Né? Então nós chegávamos no quarto, tocava a campainha, eles acordavam, nós apresentávamos a credencial de oficial de controle, você foi sorteado, né, para o controle, ou foi selecionado para o controle de doping, tem que nos acompanhar até a estação de controle. Chega na estação de controle, o que acontece? Daí tem uma antessala de espera, onde eles ficam esperando à vontade, né, com bebidas disponíveis, normalmente água ou um energético, televisão, para eles ficarem, para passar o tempo, sempre na observação de um oficial de controle. Quando ele está com desejo, né, com vontade de urinar, vai para uma sala, onde fica o oficial de controle, o atleta, e ele tem direito a um representante, pode ser um médico, um treinador, um fisioterapeuta. Eles normalmente levam alguém ou vão sozinhos? É bem diversificado. De tudo? Uns levam e outros não? Uns levam. Normalmente os que não falavam inglês levavam mais para auxiliar na questão da comunicação. Perfeito. Fazia o processamento da amostra, coletava, passava para os kits, lacrava os kits
e aí finalizava o procedimento, o atleta estava liberado, e aí nós armazenávamos para mandar para o laboratório no final do dia. O laboratório estava instalado dentro da Vila Olímpia? O laboratório era no Rio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porque uma estrutura de laboratório seria um custo altíssimo para montar dentro da Olimpíada, é isso? Na verdade, são os dentro da Vila, da Vila Olímpia. Na verdade, são os laboratórios credenciados, aqueles que eu te comentei antes. Então, no Rio de Janeiro, para ter sido sede olímpica, tinha que ter esse laboratório credenciado. E ele foi montado dentro da Universidade Federal do... Já para receber os Jogos testes da... E é tudo xixi, não urina, não tem... Urina e sangue. Isso que eu pergunto. Em que casos são sangue? Os dois, na hora, faz urina e já faz a coleta de sangue? Na hora? Na hora. Perfeito. Então, também, quando vinha... A gente chama de ordem de missão, né? Quando vinha a ordem de missão, dizia, o atleta tal, urina e sangue. Atleta tal, só urina. Atleta tal, só sangue. Então... Nós já sabíamos qual tipo de controle, qual atleta, em qual momento. Surgiu um caso? De sangue, urina e sangue? De positivo? Até agora nós tivemos 7 casos. 7 casos? 7 casos. Isso é tudo sigilo, né? Esses nomes hoje. Sim. Isso não... Alguns vieram à mídia, né? 2 vieram à mídia. Lembra? O nome eu não lembro, mas uma chinesa e uma da Bulgária. Perfeito. Né? 2 atletas femininas. Os outros 2, os outros 5, eles estão... Em stand-by, enquanto não sigilo. sai Exatamente. O carimbo final, não enquanto, divulga. 7. Não divulga. 7 pessoas. É. E, professor, esse trabalho lá nas Olimpíadas foi um trabalho que para a sua carreira, como é que o senhor considera isso? Um divisor de águas. Divisor de águas. Porque a gente trabalhava prestando serviço para essa empresa internacional, agora prestando trabalho para essa empresa, para essa nossa agência nacional, mas viver os Jogos Olímpicos e ver os atletas que tu acha que não existe e estão ali na tua frente, vê que são humanos, que são pessoas como nós, que são bem-sucedidos naquilo que fazem, que é o esporte, muda completamente a tua maneira de pensar e tu acaba se tornando conhecido no meio internacional também. Isso é importante. Então já existe algumas possibilidades de ir para a Olimpíada do Japão daqui a 4 anos. Que bacana. Porque alguns japoneses vieram para aprender como é que essa logística de controle antidoping nos Jogos Olímpicos. E foi uma logística bacana que o Brasil pode exportar? Foi. Ou é uma logística que ela vem se repetindo porque o Comitê Olímpico Internacional exige uma logística do jeito deles, ou não, o Brasil fez uma e os japoneses vieram aqui olhar, que interessante o que eles estão fazendo aqui. Existe um padrão internacional. Mundial. Então, o controle ele tem que ser reproduzido da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Só que a maneira como tu gerencia isso, cada país sede organiza da sua forma. O próprio presidente do Comitê Olímpico Internacional foi a mídia, foi a televisão, e disse que o controle do Brasil foi muito melhor que das Olimpíadas de Londres, há 4 anos atrás. Com aquela chuva de críticas antes da eleição, assim, falta de transporte, falta de segurança, que não vai terminar as obras, que as instalações não estão boas. No meio dessa enxurrada aí, tu acaba com uma notícia dessa, especialmente na tua área, é bacana. E nós chegamos à conclusão que o brasileiro, quando quer, faz. Aquela mania de deixar para a última hora. Que é o problema, né? Que é o problema, mas quando quer, faz. Porque o transporte funcionou muito bem. Eu ouvi isso de todo mundo que foi ao Rio de Janeiro. O acesso às instalações não tinha fila. Então tinha volume de pessoas, mas o fluxo andava. Tinha fluxo. Fluía. A chegada às instalações. Então funcionou tudo muito bem. Não vi uma briga lá. Que bacana. Não vi casos de assalto, que todo mundo comentava, né? O policiamento em todos os locais nós tínhamos, então se sentia seguro lá também. Perfeito. Então, vendo como um espectador lá, funciona muito bem, muito bem. E professor, a questão voltando à questão de fazer o teste de surpresa, bateu em muito quarto de atleta e ele estava com problemas alcoólicos? Não. Não? Nenhum. Não. Não teve. Até porque o álcool isso não interfere. Ou interfere? Interfere. De que forma, professor? De alguns esportes é possível. É? Interessante. Se tu tomar o álcool até uma certa quantidade, não extrapolando muito,
tu diminui frequência cardíaca, tu fica mais calmo, mais relaxado. E alguns esportes que exigem isso, como arco e flecha, que exige precisão, tiro ao alvo, que exige precisão, então tu levaria uma vantagem. O álcool é considerado, então... Em alguns esportes, sim. Alguns esportes é considerado como... Uma substância dopante. Interessante isso, interessante. Professor, o senhor é natural de Porto Alegre, está aqui na cidade, aí está na ponte terrestre. Na ponte terrestre, sim. Entre Porto Alegre e Caxias do Sul, casado com uma caxiense, como eu falei antes. Professor em Porto Alegre, na faculdade lá na Sojipa. O senhor é professor na Sojipa. Conta um pouquinho da história, como é que foi, o senhor foi professor também da São Judas Tadeu. Da Maíra? Da Mayra Guiar. Da Mayra Guiar, perdão. Isso. Da Mayra Guiar, medalhista de bronze. Como é que foi essa recepção lá na Sojipa, lá onde o senhor dá aula? Na verdade, quando a Mayra retornou, eu ainda estava nos jogos, né? Mas ela foi recebida em caminhão de corpo de bombeiros, desfilou pela cidade. O que isso representa lá para a Sojipa lá? Ela é um ícone no judô. Ela é um ícone. E a Mayra é uma atleta muito dedicada, muito focada naquilo que ela quer. E a medalha só refletiu o trabalho que ela... o que é a Mayra e o que é o trabalho dela. Foi tua aluna? Foi minha aluna. Uma excelente aluna de curso final. Uma aluna gazeadora, porque tinha que trabalhar participar das competições. Mas ela, gazeadora é bom, é bem gaxense, né? Ela faltava, mas ela recuperava tudo fora de aula e foi super bem, super bem. Muito dedicada, muito focada. Bom, isso é um resultado de um trabalho, né? E a estrutura da Sojipa é muito boa também para os atletas. Né? Agora tem uma pista de atletismo lá maravilhosa, considerada uma das melhores. Teve atleta da Sojipa que participou da final dos 4x400 no atletismo. Foi para a final, então também chegar numa final olímpica também não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Porque todos que estão ali são de altíssimo rendimento. São os melhores dos seus países, né? Professor, e aqui como é que está como é que foi a chegada aqui em Caxias do Sul aí depois com os alunos aqui? Muitas perguntas. Muitas perguntas, né? Primeira semana não consegui dar aula, né? Só perguntas como é que foi. Só perguntas, quem que foi testado, quem que eu testei, quem que eu conheci. Quem que deu positivo? Quem que deu positivo? Com quem fez selfie? Com quem eu podia bater foto, etc. Legal. Mas legal esse carinho dos alunos, bem bacana, assim. O senhor está indo para o Rio de Janeiro para uma segunda etapa, agora Paralimpíada. Paralimpíadas. E fala um pouquinho disso, como é que é, o que já está pronto, como é que vão ser os próximos passos, como é que vai ser esse trabalho? Na realidade, a gente costuma brincar que na Paralimpíada dá tudo certo, porque pega toda a estrutura da Olimpíada, pronta, que é muito mais volumosa, né, muito mais trabalho, muito mais atletas, muito mais controles, a estrutura pronta com menos trabalho. Então, o trabalho realmente ele é bem facilitado nesse sentido. Para você ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos são 10 mil atletas, agora nas Paralimpíadas são 4 mil atletas, então menos da metade. Vários esportes que são olímpicos não são paralímpicos, então a quantidade de esportes diminui também. Perfeito. Então é um trabalho mais tranquilo de se realizar, apesar do procedimento ser um procedimento mais demorado. Procedimento é mesmo? Porque, na realidade, tu tem que adaptar o procedimento à deficiência de cada atleta. De cada atleta. Então, cada controle é uma história diferente. Não segue tanto esse padrão que nem eu falei anteriormente dos Olímpicos, não. Nos próximos dias o senhor está indo para o Rio de Janeiro, enquanto esse programa já estiver na reprise, porque nós temos o programa que é o inédito, nas reprises desse programa, em horários alternativos aqui pela TV Câmara, canal 16, o professor já estará no Rio de Janeiro. Nos próximos dias, então, está embarcando para o Rio. Como é que está a expectativa para essa nova etapa? Está ansioso? Ansioso. Ansioso por ser um desafio trabalhar com Paralímpicos. Né? Como eu falei, é uma surpresa, cada controle é um controle. A gente espera fazer sempre o melhor para nós e para os atletas, porque a estrela dos jogos são os atletas. Verdade. Né? São os atletas. Bom, estamos chegando ao final do programa, já estão me dando sinal ali que o nosso tempo está encerrando. O papo está muito bom, professor. Legal. Tem mais assunto, um papo muito interessante, muitas coisas, muitas curiosidades que teríamos aqui para perguntar para o professor Joselito, mas o papo foi muito bacana. E a gente fica feliz de termos aqui na nossa cidade um profissional. O senhor é mestre em ciências, é isso? Ciências do movimento humano. Mestre em ciências do movimento humano. Então, nós temos um professor mestre na cidade,
dando aula aqui na FSG, com todo esse currículo e com todo esse carisma aqui com a gente, que é o professor Joselito Bijoldo Martins. Papo muito bacana, muito interessante. Parabéns por integrar essa agência nacional. Sim, obrigado. Professor, parabéns. Sucesso, leve o abraço de Caxias do Sul para a Mayra lá guiar. Levarei. Leva o abraço de Caxias do Sul para a Mayra, que é uma atleta gaúcha. Sim, gaúcha. Gaúcha, né? Não é de Caxias, mas é gaúcha. Fez bonito na Olimpíada, chegar, medalhar. Ela teve uma resposta para quem perguntou sobre o bronze era importante. Eu quero que o senhor fale sobre essa resposta, que eu acho que é bem interessante a resposta Na verdade, dela. perguntaram para ela a frustração de ela perder a medalha de ouro e ela respondeu que medalha olímpica não tem cor. É uma medalha olímpica. Uma resposta dessa, eu encerraria a entrevista. Eu encerraria a entrevista por ali. Foi muito feliz no comentário dela. Muito feliz, é verdade. Para chegar a uma Olimpíada, estar lá como medalhista é um trabalho muito difícil, muito doloroso. E nossos parabéns, levo nossos parabéns aqui de Caxias do Sul para Mayra Aguiar. Professor, obrigado pela presença, eu sucesso, o convite, novidades, traga pra gente aqui do Rio de Janeiro. Com certeza. Obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade, obrigado. Conversando com o professor Joselito Bijoldo Martins, oficial de controle antidoping, participou das Olimpíadas e agora está indo para a Paralimpíada no Rio de Janeiro. A todos que estiveram conosco aqui pela TV Câmara, canal 16, nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro.